Olá, queridos alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Tava sem o que fazer aqui na introdução, né? Sem inventar alguma coisa. Então, beleza, vamos começar a nossa maravilhosa aula de Química. Então, a gente vai prosseguir com a Química Orgânica e vamos entrar em ésteres. Beleza? Então, para quem ainda não viu o vídeo anterior de ácido carboxílico, é fundamental antes da gente partir para esse vídeo. Beleza? Então roda a vinheta e vamos começar! Isso aí, galera! Então vamos para a nossa maravilhosa aula da sequência. Bom, então até o presente momento, na nossa última aula, nós abordamos ácidos carboxílicos e nós vamos entrar em ésteres. Galera, tem que tomar muito cuidado com o nome éster para não confundir com éter, que é a nossa próxima função, tá? Uma forma para a gente diferenciar bem isso, eu sempre gravei, é que o éter tem um T entre dois Es, que é justamente um carbono entre dois, um oxigênio, perdão, entre dois carbonos, tá? Éster é diferente, tá? Então lembra sempre, éter tem um T entre dois Z, ok? Um oxigênio entre dois carbonos. Éster tem algo a mais, tá? No caso o S ali. Então esse algo a mais é uma das funções mais extensas ou mais complexas, que não é tão difícil assim que a gente vai ver na química orgânica. Beleza? Então, para a gente iniciar, galera, vamos com o grupo funcional. Então, o grupo funcional do éster, olha só, esse grupo funcional, galera, na verdade eu acrescento um carbono no grupo carboxilato. O que é o grupo carboxilato? É quando eu pego o grupo do ácido carboxílico lá que eu tenho, retiro aquele hidrogênio. No momento em que eu retirei o hidrogênio que está associado àquele oxigênio, eu tenho o carboxilato, que é esse C-O-O. Tá? No momento que eu tenho carboxilato, eu acrescento um carbono depois daquele segundo oxigênio. Tá? Então, ao acrescentar um carbono depois daquele segundo oxigênio, eu tenho o grupo funcional do éster. Tudo bem? Então, beleza. Para a gente compreender o éster, galera, a gente tem que ter uma ideia que a maior parte dos ésteres são derivados de ácidos carboxílicos. Se eu observar o grupo carboxila do meu ácido carboxílico, que é dupla O mais a hidroxila, carbonila mais a hidroxila, carboxila, tá? Quando eu retiro, então, eu faço uma reação, na qual a gente viu também reação lá em ácido carboxílico, na qual eu removo aquele hidrogênio ionizável do meu ácido carboxílico e transformo esse grupo funcional do ácido em uma terminação em um ânion chamado carboxilato. Bom, pego esse ânion, acrescento uma cadeia carbônica e eu tenho então o éster. Então, o éster é derivado de ácido carboxílico. Nomenclatura oficial vai mudar um pouquinho, mas vai seguir ainda o ácido, tá? A gente tinha que o ácido, galera, quando termina em ico, o seu ânion derivado vira ato. Tá? A gente viu lá nos ácidos também padrões. Todos os ácidos que terminam em ico, o seu ânion derivado é ato, tá? Lembra, né? Mosquito, asqueroso, te mato, te pico, ico, ato. Te meto no vidrico, né? Eto, hídrico, tudo bem? Pra gente fazer essa conversão. Então, o primeiro nome vai ser o radical seguido da palavra ato, mais o outro radical, depois do oxigênio, seguido da palavra ila, tá? Do sufixo, da terminação ila. Na nomenclatura usual, galera, não segue uma regra, tá? Lembrando que ácido carboxílico também, alguns ácidos têm aquela derivação, outros seguem outros nomes, tudo bem? Aqui na nomenclatura para éster segue o mesmo padrão. Geralmente tem alguns que a gente já encontra na literatura já relatado, formiato, acetato é muito comum, tá? Form para um carbono, isso vale para formaldeído, vale para formol, vale para ácido fórmico, por exemplo, tá? Então form para um carbono e acete, né? Acetato, acetaldeído, ácido acético para 2 carbonos. Isso vale para a nomenclatura comum de um grande grupo de compostos orgânicos, certo? E terminação ato também, né? Propianato, ao invés de propanato, a gente vai ver, pode ser o propionato também, a IUPAC aceita. Mas a gente vai focar muito na
nomenclatura IUPAC, tá? Eu sempre gosto de colocar usual para não assustar na hora que vê no vestibular, tá? Mas a gente foca muito na oficial da União Internacional de Química Pura e Aplicada, ok? Bom, então, com o mínimo que eu posso ter de um éster é com 2 carbonos, tá? Um carbono, perdão, galera, nesse exemplo que eu dei já tem 3 carbonos, mas pode ter 1 e 1, tá? Então, nesse exemplo aí, eu tenho 2 carbonos antes desse grupo e mais um carbono lá. Galera, eu vou pegar esses 2 carbonos e vou dar a terminação ato. Et-an-ato. Lembra que o an aqui, ó, et-an, tá? Para não ficar o n aqui junto com a gente acrescenta um o, tá? Alguns livros ainda colocam a terminação oato, tá? Eu prefiro a terminação ato que deriva de ico, mas alguns livros sufixo oato, porque realmente é o que fica, tá vendo? Etanoato. Etano é o radical, ato é o sufixo. Metila, radical, sufixo ila, tá? Então, et-an, o, que é um hidrocarboneto, né? Não deixa de ser. Depois o grupo separando o éter e vira metila. Etanoato, etanoato de metila. Bom, nome comum para 2 carbonos, que é o que eu tenho aqui, acetato. Acetato de metila. Então, etanoato de metila ou acetato de metila. Olha que coisa interessante como que eu posso representar, galera. Tá vendo esses 2 oxigênios aqui? Eu posso colocar CH3COO, CH3. Posso representar daquela forma também, tá? Onde eu tenho a dupla, mais um oxigênio e mais a outra ligação, tudo bem? Então, só para lembrar, tem um carbono aqui, um carbono nessa intersecção, oxigênio e outro carbono lá na ponta, tá? Pra gente identificar isso daí, galera. Beleza? Tranquilo? Bom, na outra denotação ali, para agora tenho 3 carbonos, dupla O e mais 2 carbonos. Bom, terminando ali, 2 carbonos e no início 3. Vou dar o início prop ou propanoato, propianoato, de etila, ou propianato, tá? É muito comum propianato de etila. Propanato, propanoato ou propianato. Tudo bem? Galera, olha que interessante o jeito que está escrito lá. CH3, CH2, COO, CH2, CH3. Tá? É uma forma muito comum de aparecer também. Tá vendo que eu preservei aqui, perdão, eu preservei os 2 oxigênios lá, galera? CH3, CH2, COO. Aquele COO e mais uma fila de carbonos me identifica que é um éster. Tá? Se fosse ácido carboxílico, seria CH3, CH2, COOH. Eu tiro aquele H do OH e acrescento um grupo carbônico. Beleza? Posso representar. Galera, é muito comum daquela forma. Tá vendo que o primeiro CH3 e o último CH3 eu representei? Tá? É muito comum eu representar tanto o primeiro como o último. Para identificar que ali começa, ali termina a minha cadeia. Ou posso representar assim, sem nada aqui. Tudo bem? Também é uma forma de representação. Beleza, galera? Deixa eu pegar aqui. Um foninho que caiu. Eita. Beleza, galera? Beleza? Deixa eu ajustar aqui. Quem sabe faz ao vivo. Beleza. Show. Galera, pra gente citar mais exemplos de como que tá o éster pode ser apresentado em vestibular, tá? Então, posso representar... Olha o menor éster que tem, galera. Metanoato de metila, tá vendo? Metanoato de metila. Formiato de metila pode ser também que forme para um carbono. Olha o etanoato de etila, ó, metanoato de metila, etanoato de etila. Olha o benzeno, benzoato de etila, tá vendo? Primeiro nome seguido de ato, segundo nome seguido de ila. Aqui eu tenho o etanoato. Galera, uma pergunta que as pessoas sempre fazem quando chega em éster. Ah, Revs, mas a gente vai dar nome para éster ramificado? Galera, não vamos trabalhar com éster ramificado. Na verdade, o vestibular não trabalha com isso. A gente pode ver que por si só a fórmula já tem várias coisas. O que pode acontecer que confunde muito as pessoas acharem que esse radical aqui, na verdade, não faz parte da cadeia principal. Mas como eu estou separando, estou segregando, dividindo o meu composto nessa parte com o nome e na parte de lá com outro nome, eu não identifico ramificações. Então, esse cara aqui, se vocês reverem lá em hidrocarbonetos, os grupos funcionais,
grupo metil, etil, propil, butil, isopropil, isobutil, sequibutil, terquibutil, nas ramificações, tinha sumido o nome ramificações. Lá nas ramificações ou radicais, a gente vai abordar dessa forma aqui. Tudo bem, galera? Então, lembrando que esse CH3, mais a C dupla O ali, mais o O, essa segunda parte separado por O dupla O, na verdade não é um radical aqui, tá? Na verdade, essa separação que eu tenho é apenas uma ramificação só, como se fosse, mas entra no nome inteiro, tudo bem? E é o isopropil. Às vezes eu pôr isopropil, fica isopropila. Eu já separo aquilo, isopropila, separo isso aqui como etanoato, tudo bem? Etanoato de isopropila. É o máximo de dificuldade que vai ter no vestibular, tá? Geralmente não trabalha com cadeia muito extensa de éster e nem com éster muito ramificado. Não se preocupe quanto a isso, tá? E aqui, galera, olha o que eu posso ter. Também vestibular da FUVEST em 2016. Caiu esse composto aqui, etanoato de vinila, tá? Na verdade era perguntando sobre uma aplicação dele, mas esse era o nome oficial. Galera, vinila, lembra o vinila? Que é o C, uma ramificação com dupla, talvez a única ramificação com dupla, quando eu não consigo encaixar essa dupla na cadeia principal. Raríssimos casos isso acontece, geralmente quando a cadeia principal tem duas funções ou três duplas e eu não consigo incluir todas as duplas junto com as funções. Aí uma dupla sai como ramificação e a mais comum é o vinila, que na verdade é o etenil, et-en-il. Tá? Então, etanoato de vinila, etanoato de etenila também daria certo, tudo bem? Mas a gente trabalha com vinila, etenila eu nunca vi, mas a gente vai abordar só a oficial. Ok, galera? Eu peguei dois casos bizarros, tá? Esses dois casos aqui são extremos, eu vasculhei os vestibulares para achar os ésteres mais difíceis que já caíram. E esses dois foram que eu encontrei. Tudo bem? Geralmente vai ser bem simples, bem normal como tá lá em cima. Ok, galera? Sem grandes traumas para éster. Beleza? Bom, uma coisa muito importante, talvez o que mais caia no vestibular, na verdade, é a característica desse éster, tá? O que é mais importante conhecer esse éster? Deixa eu ajustar. Esse éster, galera, ele é usado como flavorizantes. O que são flavorizantes? É tudo aquilo que dá um cheiro, um gosto artificial para os doces, para sucos, por exemplo, para quando eu uso isso em receitas, né? É muito clássico eu fazer um doce de sabor de banana, mas na verdade eu não acrescentei banana lá, eu acrescentei um flavorizante, tá? Onde ele acrescenta, ele sugere um sabor e um odor natural, né? É muito clássico eu pegar um suco e lá tá escrito, né? Sabor ou aroma idêntico ao natural. Tudo que está idêntico ao natural, né, ao impacto da propaganda, na verdade eles estão submetendo a um éster, a um flavorizante. Tudo bem? Então flavorizante, na verdade, é o que atribui sabor ou aroma agradável para um composto, tá? Seja ele alimentício ou apenas para sentir odor. Ok, galera? Né, porque a gente tem odorizantes, né? Perfume com sabor de morango, né? Gosto de morango, odor de morango, mas na verdade não tem propriamente dito a fruta, tá? Aqui nós temos uma tabela, galera, da combinação desses ésteres e o que ele gera, a fórmula e o odor que ele gera no caso desses sintéticos, tá? Então a gente tem aqui, ó, o acetato de isoamila, a fórmula, galera, tá vendo que tem COO seguido, olha que interessante, C5H11, tá? Aqui eu tenho que pensar, bom, C5H11, deve estar falando isoamila, tá? Mas C5H11 tem dupla, pode ser um composto cíclico, tá? Só pela fórmula não consigo concluir muita coisa, porque tanto a fórmula de compostos com duplas de cadeia aberta e compostos cíclicos, eles têm a mesma forma geral. Então tem que tomar um pouco cuidado, não é isso que o exercício vai pedir com certeza. Tudo bem? Butanoato de etila. Galera, éster era um dos experimentos que eu adoraria fazer com vocês no laboratório. Tá? Então assim que a gente retornar para as aulas, a gente vai até o laboratório, a gente vai sintetizar éster. Tá? A gente pode fazer o butanoato de etila com odor de abacaxi, dá para fazer o acetato de octila de laranja, dá para fazer o de morango também. Tá? Então a gente vai combinar
Aqui, daqui a pouco, a gente vai ver a reação para formar a éster. Vamos combinar essas substâncias, produzir esses ésteres e, obviamente, não vamos degustar, experimentar, mas o odor, né? O cheiro a gente vai conseguir sentir na hora que produzir. É muito interessante, porque a gente vai misturar duas substâncias, às vezes até com cheiro desagradável, um álcool, um ácido com cheiro desagradável, e no final, galera, depois, assim que estiver já funcionando, a gente já estiver conseguindo obter esse composto como produto, a gente vai ver o odor muito característico. É muito interessante isso. Tudo bem? Beleza? Então gravem, éster é usado como flavorizante, tudo que dá um odor ou um aroma ou um sabor agradável para a minha substância. Ok? Ou usar numa receita ou usar como um outro objeto. Ok, galera? Bom, então nós temos as reações para obter esse éster. Reações para obter éster a gente chama de esterificação. Tudo bem? Produção de éster, basicamente. Eu sempre vou usar um ácido carboxílico. Lembra que o éster deriva de um ácido carboxílico? A gente viu lá no início, tá? Então, o grupo funcional C-OH do ácido carboxílico para derivar, mais um álcool. Então, eu pego um ácido carboxílico junto com o álcool. Galera, vocês estão vendo que essa primeira parte aqui do ácido carboxílico é a parte que gera o início da minha cadeia, C-OH, e aquela parte do álcool ele vai entrar depois, galera, no meu produto. Olha que interessante. Então, esse R aqui é um radical qualquer. Pode ser hidrogênio, pode ser CH2, CH3, pode ser com 30 carbonos, é um radical qualquer. Tá vendo que ele preserva lá na cadeia do éster? Então, essa primeira porção do ácido carboxílico é o que dá também a primeira parte do meu éster. E a segunda porção do meu éster é derivado do álcool. Então, se eu quero combinar, eu vou lá pegar o meu flavorizante de abacaxi, quero fazer um butanoato de etila. Se eu quero sintetizar o butanoato, eu pego o ácido butanóico. Se eu quero etila, pego o etanol. Tudo bem? Então, eu vou combinar um ácido carboxílico com álcool, para eu fazer o balanceamento, preciso da água. Tá vendo que eu até grifei como vermelho aqui, OH, tá? E como hidrogênio lá para formar a água. Tudo bem, galera? Então, como exemplo, se eu pegar 1, 2, 3, 4 carbonos, butanoato, ácido butanóico. Se eu pegar o álcool, etanol, que foi o exemplo. Bom, se eu junto ácido butanóico com o etanol, eu vou ter o butanoato de etila. Então, se eu junto ácido butanóico com etanol, eu tenho butanoato de etila. Tá vendo a porção do álcool, a porção do ácido carboxílico, butanoato de etila. Tudo bem? Mais água para fazer o balanceamento. Bom, se a gente sintetizar esse produto aqui, galera, a gente tem o abacaxi. Ok? Então a gente tem o odor abacaxi característico. Esse seria um dos experimentos iniciais da química orgânica que a gente faria. Também a gente vai fazer também sabão, a gente vai sintetizar alguns éteres e vamos fazer o éster. Então vou até sugerir para vocês pesquisarem uma fonte, né, para produção. Eu até tenho essa fonte aqui, também tem um site. Tá? Esse site, galera, dá a combinação de qualquer ácido com qualquer álcool. Bom, se eu quero obter laranja, se eu quero obter damasco, se eu quero obter coco, qual a combinação que eu preciso? Aqui tá os meus ácidos carboxílicos e aqui estão meus álcoois, tá? Metanol, etanol, propanol, metilpropanol, butanol, pentanol, hexanol, benzanol, heptanol, octanol. Tá vendo a combinação? Tem algumas lacunas que não funcionam como flavorizante, tá? Não é todo o éster, mas uma boa parte dos ésteres funciona como flavorizantes. Ok, galera? Então basta eu combinar, tá? Vamos ver se a gente acha o abacaxi, ácido butanóico, tá? Com etanol, ácido butanóico e etanol. Fazendo essa combinação, nós temos o éster. Tudo bem? Então tem essa fonte aí. Vou deixar na descrição, tá? Em BIP. E dá para você entrar. Tem vários sites que combinam para a formação de ésteres. Ok, galera? Show de bola? Tranquilo? Bom, antes da gente... Deixa eu voltar ao efeito. Bom, se a reação direta é a esterificação, tá vendo que eu produzi água lá no início? E se eu pegar um éster
reagir com a água. Galera, a reação direta, ácido carboxílico mais álcool produz éster e água. E se eu inverter? E se eu começar com água mais éster? Quando eu faço a reação inversa, bom, a reação direta é chamada de esterificação. A reação, fazendo auto-bullying, reversa, chamada de hidrólise. Tudo bem? Então a reação inversa, a reação reversa é chamada de hidrólise. Hidrólise, vou separar essa palavra. Hidrolise. Hidro vem de água, lise vem do latim quebra. Hidrolise, quebra pela água. Fotólise, fotolise, quebra por luz, tá? Que é o contrário da fotossíntese. Fabricação pela luz, fotossíntese. Fotografia, escrita pela luz, fotografia, tá? E hidrólise, quebra pela água. Bom, eu vou quebrar essa molécula, eu vou quebrar esse éster e vou obter o ácido carboxílico e um álcool. Tudo bem? Então essa reação, galera, tem que ser muito bem controlada, porque às vezes o produto lá no final, geralmente acontece isso, tá? A reação ela não se processa de forma 100%, é o que a gente deseja. Imagina uma grande indústria de perfume ou indústria alimentícia de refrigerante. Ela quer sintetizar um éster e preservar esse éster no final, tá? Então ela tem que usar artimanhas, artifícios, tem que usar catalisadores em cima da seta ali que eu não indiquei, para estabilizar o meu produto. O que eu quero obter? Quero obter um éster ou eu quero segmentar, quebrar, separar esse éster em ácido carboxílico e álcool? Dependendo da rota que eu vou produzir, da rota que eu vou escolher, o meu produto vai ser ou não estável. Tudo bem? Então é muito comum, junto com esses ésteres, eu acrescentar um reagente para estabilizar a produção desse éster, porque a reação contrária ela vai se processar também, ela entra em equilíbrio, né? Obviamente, uma boa parte vai estar deslocada para o produto, dependendo do que eu for obter, mas uma parte também vai voltar e formar reagente. Tudo bem? Perfeito, galera? Bom, então nessa parte de ésteres que a gente viu, nós vamos também iniciar depois dessa próxima aula para éter. Galera, para a gente não confundir então, mais uma vez, tá? Éster tem o S entre o T. O éter, que a gente vai ver logo a mais, na verdade é 2 E entre um T, tá? A hora que a gente entrar em éter, vocês vão começar a confundir, daí eu vou fixar mais uma vez. Tudo bem, galera? Para a gente frisar os exercícios, eu vou focar muito em exercício. Não adianta a gente ficar aqui com 2, 3 horas de aula teórica em funções orgânicas se eu não reconhecer as funções nos exercícios, tá? A partir de agora a gente vai frisar muito em exercícios, tudo bem? Para não ficar sempre repetindo a mesma coisa. Nesse primeiro exercício, galera, ele quer uma reação, tá? Tá vendo que eu tenho ali a hidroxila C-OH, carboxila do ácido carboxílico, mais um álcool, OHR, formando lá do outro lado um composto genérico, um éster genérico, tudo bem? Lembrando que esse R aqui, galera, eu tenho um R aqui, tem um R' lá, tá? E aí ele marcou esse R' do álcool para indicar lá do outro lado, tá vendo que eu tenho também depois do oxigênio o R'? É importante para a gente dar nomenclatura, tá, galera? O que vem antes, derivados do ácido carboxílico, é o que termina em ato. O que vem depois, derivado do álcool, é o que termina em ila. Tudo bem? Para ficar bem tranquilo. Aqui ele deu então pra gente ácido etanóico ou ácido acético, tá? Vinagre. O que acontece se eu for lá no laboratório misturar vinagre com etanol? Tá? Vinagre com álcool. Eu vou obter um éster, tudo bem? E esse éster vai ter uma característica, a gente vai saber com a resolução desses exercícios. Tranquilo? Sossegado? Galera, a rota de produção para éster é muito simples. Tá? Eu até sugeri aquele site, tem várias outras formas para a gente produzir esses cheiros sintéticos, artificiais, idêntico ao natural, tudo bem? A gente vai trabalhar isso com o laboratório, então assim que a gente voltar, retornar para o laboratório, a gente vai trabalhar com com reações orgânicas, tudo bem? Galera, esse exercício de número 2 é muito interessante. Na verdade, ele dá a essência, o que eu produzo misturando esse éster, tá? E a essência e o éster que eu coloquei. Então eu tenho rum, por exemplo. Eu uso formiato de etila. Olha a realidade do vestibular, galera.
Formiato, eu tenho que lembrar, form vem de um. Então, formiato de etila é um composto com apenas um carbono. E aí fala, né? Deixa eu ler o enunciado. A maioria dos ésteres de pequena massa molar é constituído de líquidos de cheiro agradável. As essências de frutas e das flores são geralmente consequências da presença de ésteres voláteis, que evaporam com facilidade, embora outros compostos orgânicos também possam participar. Alguns ésteres comuns de odores característicos são fornecidos a seguir. Então tem o rum laranja, acetato acete-2, acetato de octila, octil, tá? Octila. Maçã verde, acetato de etila. Olha que interessante, acetato de etila. Tá? No exercício número 1, eu produzi algo semelhante. Depois dá uma conferida lá. Odor característico, essência de maçã verde. Abacaxi, butanoato de etila. Galera, é muito simples eu sintetizar isso no laboratório. Eu preciso, às vezes, de uma instrumentação para fazer essa destilação, essa mistura. Geralmente, essa reação geralmente ocorre com aquecimento, tá? A gente vai trabalhar todos esses passos. E aqui embaixo tá, escreva as fórmulas estruturais. Então, o que é a fórmula estrutural? Da essência derivada do flavorizante éster rum, a essência laranja, a essência maçã verde e a essência de abacaxi. São experimentos maravilhosos para fazer no laboratório. Tudo bem? Tranquilo, galera? Bom, o exercício de número 3, ele fornece um éster, tá? Um éster cujo ácido carboxílico é pequeno enquanto o álcool é mais extenso, que é o cheiro característico de banana. Tudo bem? A essência de banana, flavorizante. Posso usar em uma bala, pode-se usar em um bolo. Tá? Tudo que eu quero associar ao cheiro ou ao gosto de banana. E aí ele quer a essência, a fórmula estrutural dessa essência de banana. Tudo bem, galera? Tranquilo? E o seu nome, tá? Indicar o nome também. Lembrando que a parte inicial termina em oato, derivado do ácido carboxílico, e a parte do outro lado daquele oxigênio deriva do álcool, terminado em ila. Tudo bem? Tranquilo? O exercício de número 4 também dão reações, tá? Olha a esterificação, a reação 1 e a hidrólise. Galera, a esterificação é a reação direta de ácido mais álcool produzindo éster e água. E a hidrólise é a quebra do éster utilizando a água produzindo, tá? Na verdade, a primeira é o inverso da segunda, tudo bem? Ou a segunda é o inverso da primeira. Bom, complete as equações e dê o nome dos compostos orgânicos. Galera, eu vou usar o mesmo script de cima e vou completar essa reação aqui, que é 1, 2, 3, ácido propanóico mais metanol, formando propanoato de metila. Aqui eu tenho, olha que interessante, 1, 2, 3, 4, tá vendo que é como se fosse um ácido carboxílico ramificado? Só que nesse exercício ele não pede o nome, mas a gente vai trabalhar também com o nome. Tudo bem? Eu quero o nome do X e do Y junto, galera. Ele também pede. Bom, aqui, na verdade, ele forma um radical só. Radical com 1, 2, 3, 4 carbono. É um radical diferentão lá, tá? Voltem lá no hidrocarboneto se vocês não lembrarem. Tá? Peguem lá propil, isopropil, butil, isobutil, secbutil, tercbutil. Tá? E aí vai virar esse nome terminado em oato, a primeira parte, tá? E a segunda parte ali, derivado do álcool. Beleza, galera? Bom, o que vai importar pra gente, né, é dar o nome. Lembrando que esse cara, quando ele recebe o nome de ácido carboxílico, esse cara entra como radical, que é justamente o que ele quer lá no Y, tá? Então esse cara entra como radical. Aqui no nome de éster não, tá? No nome de éster ele vai entrar como aqueles radicais especiais que a gente viu. Beleza? Nesse exercício ele nem pede o nome de éster, tá, galera? Com exceção do primeiro. O segundo exercício, olha que interessante, olha que realidade de vestibular. O primeiro ele pediu o nome do éster, tranquilo. O segundo ele não quer esse nome aqui, esse nome é um pouquinho chato. Na verdade ele quer o nome do ácido carboxílico que gerou, porque aqui é uma reação de hidrólise, é uma reação inversa. Olha a água lá quebrando, hidrolise, tá? Então aqui é uma reação inversa da número 1, que é indicado pela 2-hidrólise. Tudo bem? Então a realidade vestibular é essa. Geralmente eles não complicam muito. Eles podem até dar um éster como se fosse uma ramificação, mas na verdade o que ele pede é o ácido sim ramificado. Ok, galera? Sossegado?
é o número 5 da FUVEST. Então nós temos as figuras abaixo, tá? Primeiro aqui, dupla O, carbono secundário, uma acetona provavelmente. O segundo lá, um OH, um álcool, e o terceiro, provavelmente um éster. E ele quer o nome, tá? Então primeiro aí, provavelmente vou encontrar algum que termina com ona, tá? O segundo, provavelmente, algum que termina com ol. Deve que eu não preciso conhecer muito desses compostos, dar o nome exato. Não preciso. Sei que a terminação 1 termina em ona, o sufixo do composto número 2 termina em ol, sufixo do composto número 3 termina em ato, ila. Tá? Se eu tiver uma pequena ideia no vestibular, eu já consigo matar essa questão da FUVEST, que é uma questão de nível relativamente alto. Tudo bem, galera? Mas vamos dar o nome certinho desses 3 compostos. Tranquilo, galera? Sossegado? Então é isso aí. Eu quero que vocês, se for necessário, revejam a aula de ácido carboxílico. A aula de ácido carboxílico é importantíssima. Vocês podem até, se vocês voltarem lá no material de vocês, ácido carboxílico, nós vamos ver que são 2 aulas, tá? 23 e 24. Para éster é uma aula só, 25, porque a base do éster, essa aula que é uma aula um pouco mais curta, a base dela é ácido carboxílico. Então ela é uma junção, tudo bem? Então façam, revejam as aulas anteriores para a gente continuar. A partir de agora a gente vai mudar um pouco os grupos funcionais. Vai trabalhar com éter e depois a gente vai entrar com os nitrogenados, tá? Então estudem ácido carboxílico e essa parte de hoje de éster. Beleza, galera? E não percam a nossa aula ao vivo. Qualquer dúvida, anota a dúvida, tá? Tava assistindo a aula, teve algum questionamento? Anota, manda também direto no vídeo ou guarda para a próxima aula. Muito obrigado, até a próxima, galera. Estudem. Abraço, tchau.